Olá, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. A graça e paz da parte dele a todos vocês. Queremos aqui, nesse momento, trazer para vocês uma reflexão da palavra de Deus e daquilo que Jesus traz como recado e orientações para as nossas vidas. O texto que eu vou ler, ele se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 ao 42, que diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É comum você e eu, nós recebermos visitas em casa e procurarmos fazer o melhor para aquela pessoa que nos visita. É comum nós queremos arrumar a casa, deixar a casa bem bonita. Se a pessoa vier para o almoço ou jantar, é comum nós prepararmos o melhor cardápio para aquela pessoa que vamos receber como hóspede ou como visita. Não foi diferente aqui nesta história bíblica. Jesus vai à casa de uma família querida e amiga dele, a família de Lázaro. Aqui o texto não fala de Lázaro, mas fala sobre as suas duas irmãs, Marta e Maria. Porém, aqui nós vamos ver duas atitudes diferentes dessas irmãs. E o que eu quero trazer como o tema desta nossa meditação é falar sobre a inquietação versus a calmaria. A inquietação vem do homem. A calma, ou a calmaria, vem de Jesus. E é exatamente o que Jesus está dizendo aqui nesta passagem bíblica. Quando diz que Jesus chegou a esta casa, ele encontra ali aquelas irmãs. O texto não vai falar de outras pessoas, mas com certeza havia ali também outras pessoas. Então, ele já começa dizendo, olha, Maria, ela já para tudo o que estava fazendo, e o texto vai dizer que Jesus começa a ensinar as pessoas que ali estavam, e Maria deixou o trabalho, deixou de fazer ali, de preparar as coisas, sei lá, se estivesse arrumando a casa, parou de arrumar, porque ela preferiu estar aos pés de Jesus. Enquanto Marta, ela tem uma atitude totalmente oposta. Então ela ficou agora sobrecarregada, porque Maria deixou de ajudá-la, e ela então agora começa a se preocupar, porque ela ficou ali para fazer tudo sozinha. E muitas vezes quando nós lemos esse texto, nós fazemos uma leitura como um julgamento para Marta. Mas aí eu pergunto, será que se fosse eu ou você que estivéssemos ali no lugar de Marta, será que a nossa atitude não seria como a dela? De querer arrumar tudo, colocar tudo certinho, de fazer ali a melhor coisa para aquela visita, e automaticamente, nesse período que estaríamos fazendo isso, nós deixaríamos ali o hóspede, ou com outras pessoas, ou até mesmo sozinho. É o que aconteceu. Marta, então, preferiu deixar Jesus lá no canto ensinando, e ela continuou correndo, fazendo as suas coisas. Na visão, eu penso que na atitude de Marta, ela tinha boas intenções, de querer fazer o melhor para Jesus. Porém, o que nós tiramos como lição desse texto é uma coisa muito importante para a minha vida e para a sua também. Jesus, primeiro, ele não veio aqui para ser servido, mas ele veio aqui primeiro para nos servir. Quem precisava desse serviço de Jesus éramos nós. Ele não precisava da nossa ajuda, porque ele estava lá na glória, no trono com Deus, e ele veio até nós para nos socorrer, para nos servir. E essa compreensão é que faltou para Marta, e é o que Maria já pensava. Olha, talvez tenha passado na mente de Maria o seguinte: talvez pode ser a única
ou a última oportunidade que eu tenho para estar aos pés do meu mestre. Então, o serviço eu faço depois, as coisas que eu tenho para fazer eu faço depois. Agora, a prioridade minha é estar aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras. Prioridades. Maria tinha prioridades e a sua prioridade era Jesus. Aí eu pergunto para você, qual tem sido a sua prioridade? A maioria vai dizer de tantas coisas que tem como projeto para se fazer, para se realizar nesta vida. E boa parte das pessoas, elas não falam primeiro das coisas do reino, das coisas de Deus. Elas vão falar, eu tenho um projeto de fazer tal faculdade, eu tenho um projeto de comprar tal casa, eu tenho um projeto de comprar tal carro, eu tenho um projeto de ser promovido no emprego, eu tenho um projeto para tantas coisas. Porém, essas pessoas não têm como primeira meta ouvir os recados que Jesus tem para a sua vida, para o seu coração. Porque isso tem a ver com as coisas espirituais. E as pessoas estão invertendo as prioridades. Elas estão correndo primeiro atrás das coisas materiais. Aí Jesus fica para o segundo momento. Às vezes tem algum tempinho para ele, que é escasso, que é mínimo comparado ao tempo que se gasta fazendo outras coisas. E quando as pessoas já correram durante o dia atrás de tantas coisas, em boa parte dos dias as pessoas nem ao menos têm um tempinho para Jesus. E olha que aqui nós vamos ter uma história muito interessante, que Jesus ele estava aqui fisicamente, né? Mesmo ele sendo Deus, ele se encarnou, esteve aqui no meio de nós. Mas hoje nós não temos Jesus aqui fisicamente, mas ele está todos os dias na nossa vida espiritualmente. Então, todos os dias eu preciso me preocupar primeiro com as coisas que ele tem para me dizer, com as coisas que têm relação com o mundo espiritual, para depois eu pensar nas outras coisas, nas coisas que são materiais, naquilo que eu posso, ou que eu devo fazer, ou que eu devo ter, se assim Deus permitir. É o ensino básico que Jesus traz para nós aqui. Então, quando a gente faz essa inversão dos valores, a nossa vida se torna uma vida de ansiedade, preocupações, de medo, de angústia, a ponto de que muitas pessoas hoje passam por várias fases da vida e chega aquela pior fase de tudo isso, que é a depressão, que é aquele momento em que as pessoas elas estão tão enfermas porque buscaram talvez outras situações e não buscaram aquilo que é prioridade. Não estou dizendo que todas as depressões elas são ocasionadas por isso, que isso aí pode ser um problema patológico e que as pessoas podem ter sim depressão. Mas eu digo que a ansiedade, as preocupações, se elas não forem cuidadas em tempo, elas podem levar a esse nível de uma depressão. E é o que a maioria das pessoas hoje estão vivendo, essa correria, esse agito do mundo, e estão deixando o principal, estão deixando a prioridade para segundo plano, e muitas vezes esse segundo plano não acontece. Então as pessoas ficam cansadas, estressadas, arrogantes, egoístas, avarentas. Por quê? Porque estão deixando de dar ouvidos a Jesus e estão ouvindo as coisas deste mundo. Elas não param para ouvir a voz de Deus, mas elas preferem ouvir os ruídos que o mundo traz para elas. Então eu quero trazer nessa meditação para nós hoje exemplos. Olha o que Marta fez, com boas intenções. Mas olha o que Maria fez, também com boas intenções. E qual das duas Jesus aprova? Jesus tem aprovado as suas atitudes? Jesus tem aprovado as suas escolhas? Se ele vai dizer para você, olha, servo ou serva, né? Vocês têm feito aquilo que me agrada. Certamente, então, é porque você já está no caminho certo. É porque você tem tido atitude como essa de Maria, colocando Jesus como a prioridade na sua vida. Agora, se Jesus trazer alguma reprovação para suas atitudes, é porque você ainda está como Marta, correndo e deixando o principal para depois. Jesus está falando, venha para mim agora, eu te chamo, eu quero você aqui para ouvir o meu recado e que você, ao ouvir esse recado, também possa levá-lo
adiante, porque tem muita gente sofrendo e precisando ouvir dessa palavra de calma, de paz e de esperança. Que você possa ser usado por Deus para fazer isso. Mas primeiro você precisa se encher de Cristo e dos seus ensinos. E automaticamente você vai conseguir passar isso adiante. Você não vai ser como aquelas pessoas que apenas murmuram, que reclamam, que falam mal, mas você vai fazer o bem e vai amar as pessoas e vai cuidar delas. Que Deus te abençoe. Que essa palavra esteja gravada nas tábuas do seu coração. Amém. E eu quero agora orar por você e pedir para que Deus te abençoe. Senhor Deus, obrigado por teu recado, por tua palavra. Que essa palavra, Senhor, possa mudar a nossa vida e possa ser, ó Deus, o nosso guia, o nosso manual de vida para ajudar pessoas, para cuidar das pessoas, para cumprir em todo o tempo essa palavra nos nossos dias e deixar um legado para gerações futuras. Que o Senhor, Pai, nos encha com teu poder, com a tua grandeza, para que nós possamos, ó Deus, ter a sabedoria para tomarmos decisões corretas e, principalmente, que tenhamos o Senhor como prioridade em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento de crise em que o mundo está vivendo, não somente aqui a nossa cidade, nosso país, mas que a tua paz e o teu amor reinem em todo o tempo, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é o governo soberano em todo o tempo. E nós confiamos em Ti, confiamos na Tua provisão, confiamos na Tua cura. A nossa confiança e esperança está totalmente depositada no Senhor, que é o nosso Deus. Que essa palavra, Senhor, possa encher o nosso coração e que nós, ó Deus, jamais nos apartemos dela. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa hoje e sempre. É a nossa oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.